Olha, existe uma data bem específica na história da tecnologia brasileira que, sério, mudou completamente as regras do jogo. Uma data que basicamente preparou o terreno para a forma como a gente se comunica hoje em dia. E essa data é 25 de fevereiro. Pode até parecer um dia como qualquer outro, né? Mas o que aconteceu nesse dia, décadas atrás, deu o pontapé inicial para uma verdadeira revolução. Então, bora mergulhar nisso. Foi exatamente em 25 de fevereiro de 1967 que o então presidente Costa e Silva assinou a lei que criou o Ministério das Comunicações. Um momento, assim, decisivo para colocar um pouco de ordem num setor que estava crescendo de um jeito explosivo. Tá, mas e o que exatamente esse novo ministério fazia, o tal do Minicom? Olha, a missão era gigantesca. A ideia era cuidar de tudo, desde telecomunicações, rádio e TV, até os serviços dos correios e os telégrafos. Ele funcionava, na prática, como a grande espinha dorsal da comunicação no país. E para entender a importância disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Como é que era o Brasil naquela época? A necessidade de uma estrutura como essa era mais do que urgente. O país vivia o auge do que ficou conhecido como milagre econômico. As cidades cresciam numa velocidade maluca e a mídia, claro, estava acompanhando essa transformação. A televisão começava a entrar com força nas casas, principalmente com as novelas. Mas em muitas partes do Brasil, o rádio ainda era o rei absoluto, a principal fonte de informação e de entretenimento. Era preciso organizar tudo isso. E a história desse ministério não foi, assim, uma linha reta, não. O mais interessante é notar como ele passou por várias transformações, sabe? Sempre se adaptando ao que cada época exigia. A estrutura mudou bastante e cada mudança refletia as prioridades de cada governo e também do momento tecnológico. Depois de ser criado lá em 67, ele foi recriado em 1990 para dar um foco novo para o setor. Já em 2016, numa tentativa de criar sinergia, ele foi fundido com a pasta de Ciência e Tecnologia. E hoje ele existe de novo, de forma independente, com desafios completamente novos e adaptados à nossa realidade digital. E essa capacidade de adaptação nos leva direto do passado para o presente. A escala da transformação tecnológica que esse órgão acompanhou de perto é um negócio simplesmente impressionante. Então, o ponto crucial é este aqui. A gente saiu de um mundo de cartas, telégrafos, de uma telefonia que ainda engatinhava, para uma era totalmente definida pela internet 5G, pelo streaming que a gente assiste quando quer e pelas redes sociais. Foi um salto quântico, de verdade. Hoje as responsabilidades do Ministério são um reflexo direto dessa nova realidade. E a pauta, claro, é bem complexa e super atual. Vai desde a expansão da infraestrutura do 5G pelo país, passando pela criação de programas para levar conexão para todo mundo, até a tarefa bem desafiadora de regular as plataformas digitais. E já olhando lá para frente, a discussão sobre o papel da inteligência artificial na nossa comunicação já começou. Quando a gente olha para essa trajetória toda, fica bem claro por que entender essa história é tão relevante. Não é só sobre uma mudança de nomes ou de estruturas de governo, vai muito além. É sobre perceber que aquela base organizacional criada lá atrás para lidar com cartas e com rádio foi o que permitiu a construção desse ecossistema digital complexo que a gente vive hoje. A estrutura evoluiu junto com a tecnologia. Isso tudo acaba nos deixando com uma reflexão final. Pensando em toda essa evolução, do telégrafo aos vídeos que a gente assiste hoje, fica a pergunta: qual terá sido a maior e mais impactante mudança na comunicação que uma única geração já presenciou? A resposta para isso talvez diga muito sobre a nossa própria era.